No vídeo de hoje vamos falar sobre fotografia noturna e o que tu precisa para começar a fazer esse tipo de imagem. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do conteúdo aqui desse vídeo, depois dá uma olhada no link aqui da descrição, ele vai te levar para a página do Método 20. Agora, vamos lá para o conteúdo. A fotografia noturna, ela tem uma gama muito grande do que a gente pode fazer dentro desse tema, né? Digamos assim, a gente pode fazer fotografias de cidades à noite, a gente pode fazer fotografias de paisagens à noite, ou seja, tudo que é de noite a gente pode fazer. A gente pode utilizar o light painting, a gente pode soltar a nossa imaginação aqui e fazer o que quiser na fotografia noturna. Ela tem muitas possibilidades. Então, a minha ideia aqui é te dar o básico, o que tu vai precisar para fazer, pelo menos, começar a fazer a fotografia noturna, tá? E a primeira coisa que a gente precisa, é claro, é de uma câmera. E mais especificamente, eu diria que ou uma DSLR ou a câmera mirrorless, e hoje em dia até diria que o celular, tá? Mas aí qualquer uma dessas câmeras e o celular tu vai precisar também de um tripé, porque sem ficar muito técnico aqui, e isso vai te permitir usar uma velocidade do obturador mais longa, e isso também vai te permitir ter uma qualidade de imagem melhor, tá? E conseguir capturar toda aquela luz que na fotografia noturna tu tem quase ausência de luz, né? Depende muito de onde tu tá. Se tu tá num campo aberto, afastado da cidade, tu não tem luz nenhuma. Se tu tá perto da cidade, tu tem aquele mix de luzes da cidade com a noite, né? Com a falta de luz, mas a gente vai ver isso em seguida. As lentes, qual lente que daria para usar numa fotografia noturna? Idealmente, a melhor lente que eu vejo é uma lente grande angular, porque tu consegue usar uma velocidade do obturador maior, tá? Sem ter o borrão de movimento, fica sem a foto tá tremida. Então, se tu tem uma lente dedicada grande angular, é melhor, tá? Uma lente fixa, seja uma lente 35mm, uma lente 20mm, enfim, qualquer lente grande angular que tenha uma abertura do diafragma maior, né? 1.8, f2, f1.4, tudo isso aí vai te ajudar. Mas caso tu só tenha a lente do kit ou tu só tenha o teu celular, dá para usar também, tá? Tu vai ser um pouco mais limitado, tu não vai conseguir fazer exatamente tudo que a gente pode fazer na fotografia noturna, mas tu vai sim conseguir tirar boas fotos também. Eu mesmo, quando não tinha uma lente dedicada para fotografia noturna, eu utilizava a lente do kit e conseguia bons resultados que eu até hoje mostro no meu portfólio, tá? Tranquilamente, não tem problema. E outro equipamento que também pode ser útil é um cabo disparador. E esse cabo, ele era mais utilizado, ainda pode ser utilizado nas câmeras DSLR, que é como se fosse um controle remoto, é meio que uma extensão do disparador da câmera, certo? É um cabinho que tu coloca na lateral da câmera e quando tu aperta o botão, ele vai apertar o botão da fotografia na tua câmera. Então, o que isso traz pra gente, né? Qual é o benefício disso? Como a gente já falou, na fotografia noturna, tu vai usar velocidades do obturador mais longas, ou seja, a câmera vai ficar capturando a luz por mais tempo. E qualquer tremor, por menor que seja, mesmo que seja tu apertando o botão da câmera, isso acaba transparecendo na imagem. Então, utilizar esse controle remoto é bem legal, tá? Mas, caso tu não queira comprar um controle remoto, tem uma dica aqui que eu posso te dar, é usar o timer da tua câmera, certo? Acredito que todas as câmeras hoje em dia tenham o timer, tá? 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Quanto mais tempo de timer, digamos 10 segundos, tu vai apertar o botão, a câmera vai contar 10 segundos e só depois ela vai disparar. E esses 10 segundos, eles são o suficiente para a câmera parar de tremer quando tu aperta o botão, certo? Então, acredito que todas as câmeras tenham isso aí hoje. Então, caso tu não queira comprar
o disparador dá para usar o timer da câmera tranquilamente, tá? É o que eu faço hoje em dia, eu não tenho um disparador na minha câmera, eu uso o timer para fazer essa fotografia noturna. Questão de regulagem, tá? O que é mais importante? Vai depender muito do lugar que tu esteja. Então, se tu está na cidade, é uma regulagem. Se tu está num lugar afastado da cidade, é outra regulagem. Mas, via de regra, tá? O que é mais importante é tu conseguir manter o ISO o mais baixo o possível. Às vezes, se tu está na cidade, tu consegue usar um ISO mais baixo, um ISO 100, 200, 400... 800, ainda são ISOs baixos. Mas se tu está num lugar que é com um breu completo, tá? Tu vai fazer uma fotografia de Via Láctea, normalmente tu precisa estar num lugar que não tenha poluição luminosa nenhuma. Então tu vai ter que obrigatoriamente aumentar esse ISO para 1600, 3200, 6000, tranquilamente, tá? Eu faço fotos com ISO 3200, ISO 5000, quando eu vou fazer fotografia de Via Láctea. E, claro, tu tem uma degradação da imagem, tá? Mas eu prefiro ter uma imagem de Via Láctea degradada, digamos assim, né? Degradada, não com a melhor qualidade possível, mas ainda assim ter essa imagem do que eu usar um ISO muito baixo e não conseguir capturar a imagem com uma qualidade legal, tu conseguir ver todas as estrelas ou ver todo o objeto que tu esteja fotografando, tá? Então, o ISO, tu tem que deixar ele autossuficiente para tu conseguir enxergar, né, o que tu está fotografando, para ter uma exposição legal, mas também tentar deixar ele o mais baixo possível para tu ter a melhor qualidade de imagem, tá? E a questão da abertura do diafragma também é a abertura maior possível da tua lente. Se tu tem uma lente fixa, normalmente é 1.8, 2.0, 1.4, dependendo da lente. Ou se tu tem uma lente zoom, ela pode ser 2.8, 3.5, f4, depende muito de marca, depende muito de lente, tá? Mas usar a abertura de diafragma maior possível, porque assim tu vai estar deixando a tua lente captar o máximo de luz que ela pode captar, e isso acaba gerando uma imagem melhor, com mais qualidade, porque tu vai ter mais luz entrando na lente, mais luz entrando na câmera, e por isso tu vai poder deixar um ISO mais baixo. E a velocidade do obturador é a questão de tu acertar a exposição, tá? Ou também depende muito do que tu está fotografando. Às vezes a gente quer fazer um light trail, que é aquele farol de carro passando, ou qualquer objeto luminoso passando na frente, ou tu quer fazer um light painting, tu vai ter que regular a tua velocidade do obturador para registrar todo esse movimento, né? Se é o carro passando, tu vai ter que fazer uma exposição, uma velocidade do obturador que consiga ficar aberta o suficiente para aquele carro passar, ou múltiplos carros passarem, certo? Tudo vai depender da tua criatividade, o que tu quer fazer. Se tu quer fotografar, se tu quer fazer uma fotografia de light painting, tu tem que fazer também uma exposição onde tu consiga fazer o light painting todo e ainda assim registrar a imagem, tá? Ou se tu quer fazer fotografia da Via Láctea, talvez tu precise usar uma velocidade do obturador mais lenta ainda. Normalmente, uma fotografia de Via Láctea se usa uma exposição de 20, 30 segundos, 1 minuto, ou até mais, dependendo do tipo de fotografia que tu quer fazer, certo? Então, tudo vai depender do que tu está fotografando, mas tu tem que usar uma velocidade que tu consiga capturar toda aquele movimento de luz que tu quer colocar na tua imagem, certo? Agora, algumas dicas aqui para a tua fotografia ela ser o mais impactante possível. Normalmente, a fotografia noturna ela é tão legal, por que ela chama a atenção de muita gente? Primeiro que, normalmente, a gente não consegue enxergar do mesmo modo que a nossa câmera enxerga de noite, né? Tu fica com a abertura tu fica com a exposição muito longa e o nosso olho humano ele não é capaz de fazer essa exposição mais longa. Um dos motivos é esse, né, de ter uma fotografia tão atraente, muita gente gostar de fotografia noturna. Outro ponto é que tu tem mais contraste, porque tu tem aquele breu, aquela escuridão toda, em contraste com as luzes, ou em contraste com a estrela, ou em contraste com o objeto iluminado que tu esteja fazendo. Isso fica muito legal, tá? Então, dependendo do tipo de fotografia, tu achar um lugar mais escuro possível para fazer ela,
vai criar mais contraste ainda. Vai do tipo de fotografia, de novo, e do tipo de imagem que tu quer fazer. Mas o mais importante nessa fotografia, nesse tipo de fotografia, é o foco, certo? O foco ele pode ser, muitas vezes, bem desafiador na fotografia noturna, no geral, tá? E quanto mais escuro o ambiente que tu esteja fotografando, mais difícil é da câmera fazer esse foco automático. Chega um momento que está tão escuro que a câmera não consegue nem ver onde ela vai focar. Então, a minha dica para ti é utilizar o foco manual, tá? E não utilizar o foco automático, porque a câmera muitas vezes se perde. A dica é, usa o foco manual, tá? Tenha uma lanterna em mãos, tá? Uma lanterna potente. A do celular muitas vezes não é tão potente assim. E tu ilumina o objeto que tu quer fotografar com a lanterna, vai lá na câmera, faz o foco manual, acerta o foco e depois tu não mexe mais nessa câmera, nesse foco, tu fica só mexendo na regulagem e também tirando essas fotos, tá? Essa é uma grande dica que eu posso dar, que eu já fiz tanta foto fora de foco, desfocada, que não tá escrito, tá? Então, minha dica é usar o foco manual e usar a lanterna para te ajudar a focar, vai muito bem, tá? Normalmente, fotografias noturnas acaba sendo um ambiente meio estranho, né? Digamos assim, tu tá no meio de um lugar, no meio de um lugar sozinho, escuro, acaba sendo um pouco estranho, então eu recomendo sempre ir com mais gente, vai com um amigo, vai com outro fotógrafo. É sempre legal ter uma companhia também para conversar e também fica um pouco mais seguro, né? Principalmente no nosso país aqui. E outra dica que eu posso dar é experimentação. Experimenta composições, experimenta regulagens, experimenta níveis de iluminação diferentes, tenta iluminar o objeto com a lanterna por 1 segundo, depois tenta iluminar por 5, depois por 10 ou por meio segundo. Vai fazendo tentativa e erro, que as melhores fotos elas acabam sendo lapidadas, assim, elas vão lentamente sendo lapidadas até chegar no ponto mais legal, tá? Pode ser uma lanterna, pode ser aquela brincadeira de São João com bombril, né? Tu acende o fósforo ali no bombril e depois roda esse bombril, acaba dando um efeito bem legal. Pode ser o light painting, pode ser Star Trail, pode ser o Light Trail, que é o farol dos carros. Enfim, não falta possibilidade aqui, usa a tua criatividade para fazer uma foto bem diferente do normal. E outra dica também que vai elevar o patamar das tuas fotos noturnas é editar a foto, tá? Tem muita gente que faz uma baita foto na câmera e não leva para o computador, para o celular para editar, para deixar a melhor versão que essa foto pode ser, tá? Isso é um grande erro de muita gente, principalmente em fotografia noturna, tá? Tu consegue ou deixar a tua foto mais contrastada, ou aumentar o brilho das luzes, ou deixar as sombras ou mais escuras, ou caso tu queira mostrar mais, deixar a tua foto um pouco mais clara. Tudo isso aí tu pode fazer no software de edição, tá? E fica bem legal, recomendo editar qualquer foto que tu faça, mas principalmente fotos noturnas, né? Fotos noturnas ficam muito legais, bem editadas. E se tu quiser aprender mais sobre fotografia, tu quiser aprender sobre como fazer fotos noturnas na prática, no passo a passo, eu te mostro isso com bastante detalhes no Método 20, tá? Dá uma olhada no link aqui da descrição, e não só fotografia noturna, mas todos os tipos de fotografia, todas as técnicas e tudo que tu precisa para fazer as melhores fotos da tua vida. Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!